Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Te louvamos pela comunhão, pedimos, Pai, pela Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Sustenta, Senhor, a Tua igreja com a Tua mão poderosa. Guarda os Teus filhos na cidade, no interior. Opera na vida, Senhor, da igreja jovem. Opera, meu Senhor, na vida da igreja de anciãos, os teus servos idosos. Toma em tuas santas mãos. Manifesta, Senhor, o teu poder e o teu cuidado com a tua igreja. Amado Pai, Deus fiel e justo, opera no nosso coração, no meu coração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer, louvando a Deus pelas as manifestações de bondade do Senhor, da sua igreja, e tendo que me adaptar aqui a um novo equipamento, louvando a Deus pela bondade também dos meus irmãos. Agradecer de pronto ao pastor Alex, ao irmão Adonias, suas famílias, e vamos fazer o trabalho do Senhor. Eu sempre tive dificuldade, mas sempre venci. Então, a leitura para a nossa meditação, Salmo 116, versículos de 1 a 9. Nós vamos crescer no conhecimento do Senhor e também no amor. O salmista começa assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ah, Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, justo o nosso Deus, misericordioso. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Meus queridos irmãos, é uma bênção, é algo grandioso e faz parte da minha profunda experiência na Igreja do Senhor Jesus nestes meus 57 anos de fé, já completos no dia 19 deste mês. Eu completei 57 anos de fé. E é claro que em muitas situações faltou fé, faltou graça, faltou paciência, faltou talento, faltou ânimo. Em muitas situações faltou muita coisa. Mas em você permanecer, em insistir servindo, em insistir dedicado, em insistir na presença de Deus, uma hora aquele vigor volta, aquela paciência volta, o aprendizado da paciência, que é, na verdade, uma grandeza, você aprender e passar a agir de uma forma paciente, ter um viver paciencioso, vale a pena. Então, a verdade é que todos os servos de Deus, de alguma forma, experimentaram, tiveram experiências marcantes, algumas bem tristes. E o que é muito importante na Bíblia Sagrada
é que estes elementos de Deus, aqueles chamados homens de Deus, eles não tiveram nenhuma vergonha, nenhum receio de confessar suas necessidades, suas angústias. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em expressar sua dependência e é por isto que eles foram vencedores. É por isto que eles se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus em suas gerações. Então, a gente aprende. Eu tenho facilidade de aprender, tenho desejo, eu sempre tive fome de aprender. Eu sempre tive desejo de aprender. E após aprender alguma coisa, me dediquei a ensinar. E vale a pena abrir o coração, vale a pena estar assim, inteirado das coisas de Deus e passar isto de uma forma honesta. Amo ao Senhor, eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o testemunho da palavra de Deus em relação aos antigos patriarcas, aos antigos hebreus, aos antigos cristãos. Eu amo a história da Igreja do Senhor Jesus. Eu amo a história da denominação que eu passei 54 anos. Lastimei os destroços. Lastimei quando começaram a depredar por dentro. Fiquei muito triste e chocado, mas saí calado. Saí calado. Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor ouviu a minha voz, louvando, engrandecendo, enaltecendo, chorando. O Senhor ouviu a minha voz, suplicando, o Senhor ouviu a minha voz, sempre. O Senhor inclinou os seus ouvidos para mim, me dando soluções grandiosas, coisas extraordinárias, e me ensinou a invocar. O salmista diz no versículo 2, eu invocarei enquanto viver. Eu tenho experiências que me encorajaram a invocar o nome do Senhor. Esta experiência do terceiro versículo, eu também experimentei. Eu experimentei no final dos anos 80 uma gravíssima enfermidade, fiquei 6 meses de cama. Foi terrível, mas eu tive também um aprendizado grandioso. Eu tive a oportunidade de conhecer a capacidade da minha mulher. Eu tive também a oportunidade de conhecer a generosidade da igreja. A igreja que eu servia. A igreja que eu servia se movimentou e me ajudou, porque eu era um serviçal na igreja. A partir do momento que eu não podia servir a igreja me serviu. Tenho uma dívida de gratidão impagável com a Igreja do Senhor Jesus, na denominação Assembleia de Deus, com meus irmãos de saudosa memória, o pastor Deusdede e tio Farias, que era o meu pastor na época. Então nós temos muitas vezes passado por dificuldades, mas também temos a oportunidade de aprender. Quando os cordéis da morte me cercaram, quando as angústias tomaram conta e eu entrei numa depressão terrível, não era a depressão de ficar amalucado sem querer saber das coisas, não. Eu estava profundamente consciente, mas terrivelmente chocado de estar na dependência da minha esposa e dos outros, quando eu sempre fui independente. Eu sou um sujeito independente a partir dos 13 anos. Eu, com 13 anos, comuniquei a meus pais, a minha mãe e a meu padrasto, quando eu completar 18 anos, vou morar só. Isto no interior do estado.
E quando eu completei 18 anos, eu estava morando só. Teve várias coisas, uma delas foi confessar Cristo. Então, meus amados irmãos, nós temos sempre a possibilidade de um aprendizado grandioso na palavra de Deus. O versículo 4 deste Salmo 116 diz: Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. É muito bom recorrer aos amigos. Eu sempre evito. Eu não me queixo. O meu atual pastor, o pastor Davi Guedes, ele se preocupa e eu pedi oração na igreja e ele acho que notou. Não sei, não quis fazer. Mas ele veio falar comigo: pastor, está faltando alguma coisa? O que está acontecendo e tal? O senhor pediu oração daquela forma? E eu: não, pastor, está tudo bem. Na verdade, estava tudo bem quando eu falei com ele, mas quando eu pedi oração era uma solução que eu precisava. Mas Deus já tinha enviado a solução. Isso foi semana passada. Então, o resultado, meus amados irmãos, é que a gente invoca o nome do Senhor, a gente cresce, Deus começa a operar e a gente reconhece. Aqui no versículo 5, o salmista diz: piedoso é o Senhor e justo. O Senhor é justo, o Senhor é piedoso, o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os humildes, os simples. E ele faz mais uma confissão no versículo 6. Fui abatido, mas muitas pessoas já passou por abatimento. Eu contei a minha experiência de 1980. Foi um abatimento terrível. Quando eu saí do leito, 6 meses depois, parecia uma ressurreição. Mas eu estava pronto, inclusive, para servir ao Senhor. Quando Deus me deu nova oportunidade, eu segurei com as 2 mãos. E nunca mais eu perdi oportunidade. Sempre que surge a oportunidade, eu seguro com as 2 mãos, glorificando, exaltando, me humilhando diante de Deus, porque eu sei que a capacidade vem de Deus. No versículo 7, o salmista diz: após passar por todas aquelas dificuldades que ele qualifica como cordéis do inferno, como cordéis da morte, angústias terríveis, aí ele fala consigo mesmo e diz: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Essas 3 experiências nossas, essas 3 experiências que o homem conhece, são cada uma mais complicada. Alma morta. Quando alguém perde o ânimo, ânimo é alma é ânimo. Uma das traduções para alma é ânimo, animus no latim. Quando alguém perde o ânimo por causa das provações, das dificuldades, muitos deles nunca mais se levantam. Eu conheci. Eu tinha um amigo, extraordinário ministro de Deus, muito bem casado. A mulher era extraordinária, uma princesa de Deus. Foi ferida pelo câncer e morreu em poucos meses. Aquele homem começou a morrer aos poucos e 6, 7 anos depois, aquele homem cheio de vida estava morto.
quando a gente se encontrava, ele falava sempre nela, e eu aprendi com a situação daquele irmão extraordinário a interceder pelos viúvos. As viúvas parece que lidam melhor com a viuvez. E eu aprendi com ele a interceder pelos viúvos, porque eu vi ele morrer antes da hora. Eu vi ele andando morto, perdeu o ânimo, perdeu a coragem, perdeu o interesse pela vida. Perdeu. Então, são experiências que nos marcam de uma forma cruel. A alma morrendo, nós, muitas vezes, não entendemos o que está acontecendo, o que está se passando no nosso íntimo. Mas a morte da alma é uma experiência humana. E as lágrimas, a tristeza, alguém sofrer tragédias, principalmente o assalto da morte. Quando parece estar tudo tão bem, o casal feliz, as coisas andando bem, tudo fluindo, de repente a morte chega, faz a invasão e tira toda a esperança. E uma outra experiência terrível é a queda. Então ele exalta o Senhor. Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Todas as nossas vitórias, meus amados irmãos, não é que nós mereçamos. É muitas vezes Deus nos encorajando para a próxima milha, para o próximo desafio. Eu estou bem com Deus, bem com sua igreja, bem com a minha família. 73 anos bem vividos, meio sofridos, claro, mas muito bem vividos. E eu louvo a Deus, porque o meu propósito, já que o tempo se abrevia, já andando, descendo a ladeira, é andar perante a face do Senhor na terra dos viventes, dando fruto mínimo para a glória do meu Senhor e para desencargo de consciência e, de alguma forma, incentivar alguém. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus encha de graça suas vidas, seus corações, fazendo com que cada um se poste e se prostre diante do Senhor com gratidão. Eu sou grato a Deus, sou grato ao meu Senhor e à sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, principalmente aquela denominação onde eu fiquei 54 anos, disse para Deus e o mundo ouvir em alto e bom som: é minha alma mater. Que Deus abençoe você e guarde sua vida. A minha intercessão hoje é pela irmã Eliane. A irmã Eliane foi cuidadora de uma pessoa muito querida minha, da Igreja do Senhor Jesus, verdadeiros instrumentos de Deus. E a Eliana hoje está com 81 anos, cheia de graça, cheia de vida, cheia de esperança, tem uma família bem estruturada e Deus tem dado vitória a ela. Então, orar pela irmã Eliana, a cuidadora da Luísa de Castro, de saudosa memória. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu amor, agradecidos, meu Senhor, pelo Teu amor estendido, Senhor, as Tuas mãos estendidas e o Teu amor extensivo aos nossos familiares. Abençoe e guarda, meu Senhor, as famílias na Tua igreja, cada servo Teu na Tua igreja. Abençoa os meus irmãos e amigos,
toma em tuas santas mãos. Agora, Senhor, olha para a irmã Eliane, toma em tuas santas mãos, ajuda ela, guarda, Senhor, suas filhas, guarda o seu filho, toma, Senhor, o Leonardo em tuas santas mãos, abençoa seus filhos, guarda cada membro da família, ajuda, Senhor. Dá a tua proteção à tua serva, dando graça que ela possa cada dia te amar mais, te servir melhor e dar testemunho do amor profundo. Eu te louvo, Senhor, porque conheci os primeiros passos da tua serva até os dias de hoje. Querido Senhor, Deus bendito, Deus poderoso, ajuda-nos e ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.